e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês a minha primeira opção de maquiagem de carnaval. Vou fazer duas opções. Essa primeira opção é uma coisa meio anos 20, meio gótica, meio cabaré também dá pra uma maquiagem assim, uma coisa bem Vandinha Adams, uma coisa assim. Eu comprei essa headband tem poucos dias e na hora já me veio na cabeça um look assim, com um batom bem escuro, um olho bem pesado mesmo. Na hora já me veio esse look. Se você não tiver uma headband assim, você pode adaptar e usar um colar assim, que também dá super certo. Você coloca o colar aqui assim, mais fechadinho na cabeça, que ó, super funciona. Então eu fiz esse look pra vocês, inspirado toda nessa headband, toda preta, meio gótica assim. Eu gostei muito do resultado, eu espero muito que vocês gostem. E a maquiagem é muito mais fácil do que vocês imaginam. É super simples mesmo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá assistir. Bom, eu já comecei aplicando uma base de sombras em todo o meu olho e agora a gente vai começar a marcar o côncavo para poder fazer o preto do olho. É bem importante fazer um côncavo marrom porque ele facilita na hora que a gente for esfumar. Eu vou usar esse marrom mais acinzentado, bem clarinho, e o pincel de esfumar. Vou pegar um pouquinho dessa cor e eu vou aplicar em todo o meu côncavo, esfumando bem essa cor. Ele é um marrom claro, tá? Um marrom mais clarinho. Ele vai ser a nossa primeira cor da transição do preto. Então eu aplico com um pincel bem fofo de esfumar, ó, em toda a minha pálpebra. Depois eu gosto de vir com um pincel maior ainda de esfumar, para dar uma esfumada em todo esse marrom, porque eu quero que ele fique em todo o meu côncavo. Pode subir bastante com ele, porque ele vai ser a nossa primeira cor, como eu disse pra vocês. Aí, ó. Quando você vem com um pincel maior limpo, ele fica mais esfumado, fica um acabamento mais natural. Vou só reforçar um pouquinho aqui na borda. Com o mesmo pincel, agora eu vou misturar essa sombra e essa sombra marrom. São duas marrons médio, uma com fundo mais achocolatado e outra com fundo mais frio, mas pode ser qualquer marrom médio. E eu vou aplicar essa cor bem no meinho dessa outra que a gente colocou, bem na dobrinha mesmo. Eu não vou subir tanto com essa cor. Essa cor vai ficar bem na dobrinha, ó, do olho. E de novo eu vou com movimentos de vai e vem para esfumar essa sombra. Como o marrom claro a gente subiu mais, o degradê, a transição fica mais suave quando a gente aplica. Mas a gente vai acabar esfumando esse côncavo de novo. Aí eu subo bem de leve com o pincel, ó. Bem de levinho aqui. Aí eu vou voltar com o meu pincel de esfumar gordinho, maior na verdade, né? Só para dar um acabamento. Mas é basicamente isso, o côncavo e a base pro olho preto. Eu vou usar essa sombra preta cremosa, vou pegar com um pincel de aplicar sombra de seda sintética. E a razão pelo qual eu tô usando uma sombra cremosa é pra fazer o preto ficar ainda mais preto. Se você não tiver uma sombra cremosa preta, você pode usar um lápis de olho e riscar toda a pálpebra móvel e depois ir com o pincel ou com o dedo esfumando. Mas se você tiver uma sombra cremosa que seque e fique bem firme, você pode usar ela. Ela vai fazer com que o preto fique extremamente preto da sombra que a gente vai aplicar por cima. Então eu vou aplicar e vai fazer com que o preto dure mais também, com que ele não saia. E aí depois eu vou pegar um pouquinho dessa sombra na ponta do meu pincel e vou passar aqui, ó. Eu vou fazer uma linha grossa embaixo dos meus cílios, ó, com essa sombra cremosa, pelo mesmo motivo, para fazer durar mais a sombra, ainda mais embaixo, que é onde costuma escorrer. Tô dando uma leve puxadinha aqui, ó. Não se preocupa com esse cantinho final que depois a gente arruma. Eu vou usar essa sombra preta com bastante brilho, apesar do brilho não ficar tão intenso no olho, mas você pode escolher o preto que você quiser. Vou pegar um pouquinho ela. E com muito cuidado eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. O preto faz bastante sujeira, apesar de eu já ter passado base, depois a gente limpa o que caiu. É importante deixar para finalizar a pele depois de terminar o olho, ainda mais com uma sombra que faz bastante sujeira. E eu concentro, ó, bem na minha pálpebra móvel. Por enquanto eu não vou me preocupar com o esfumado. E com o pincel um pouquinho mais fininho eu vou aplicar ela embaixo também, em cima da sombra cremosa que a gente aplicou. Agora eu vou usar o meu marrom acinzentado primeiro e um pincel de esfumar bem pequenininho, ou qualquer pincel pequenininho que você tenha. E eu vou esfumar exatamente na borda desse preto. Eu peguei um pincel bem fininho pra ter mais precisão. Ó, eu vou fazer movimentos de vai e vem bem na bordinha do preto. E vai esfumar e misturar tudo com o marrom. Como a minha pálpebra é gordinha, eu gosto de usar esse pincel menor porque ele encaixa certinho
e eu não faço a maior sujeira. Aí depois eu até venho com o pincel maiorzinho pra dar um acabamento no côncavo, misturar tudo. Sempre quando a gente esfuma a sombra, é normal que a sombra caia um pouco. No caso, sai um pouco da pálpebra móvel. Então eu vou dar mais uma retocada. Bem de leve. Dá mais uma retocada. E vou pegar aquele mesmo pincelzinho pequeno com a sombra marrom mais clara e vou passar aqui embaixo também. E não se preocupem que a gente vai esfumar tudo isso depois e limpar. Como iluminador eu vou fazer uma mistura de 3 sombras. Primeiro eu vou aplicar essa nudezinha para fazer uma base. Depois eu vou vir com uma sombra branca opaca. E depois eu vou vir com uma sombra branca que tem uns reflexos meio rosado. Então, primeiro eu vou aplicar a nude embaixo da minha sobrancelha, ó. Agora eu vou aplicar a sombra branca opaca. Aplica bastante que a gente já vai esfumar isso aqui de novo no côncavo. E depois eu vou pegar a minha branca com glitter. Com glitter não, com um leve reflexo, com brilho. Aí eu vou voltar com meu pincel de esfumar e vou esfumar esse côncavo. Eu vou aplicar uma camada de máscara pra ir secando, porque eu vou usar cílios postiço. E aí depois a gente vai limpar toda essa sujeira e terminar a pele. O olho é basicamente isso, preto. Vou ensinar vocês a limparem a pele bem rapidinho. Eu peguei um pincel fofo e limpo e eu vou, ó, espalhando todo esse pó que caiu embaixo e depois eu retoco um pouco a sombra, tá? Depois eu aplico um pouquinho mais de base por cima e fica tudo certo. Agora eu vou finalizar minha pele, vou aplicar cílios postiço e eu volto aqui pra gente finalizar toda a maquiagem. Bom, eu colei meus cílios postiço, eu escolhi um cílios que ele é bem alongado assim no final, olha. Ele tem essa pontinha no final. Ele é da First Kiss, é o Juicy Volume 3. E aí eu terminei minha pele, passei base, corretivo e pó. E agora eu vou terminar tudo com vocês. Eu não vou usar blush, eu vou fazer só contorno e eu vou usar o... Nossa, tá até os pedaços. O Laguna da Narcy, que é o meu blush preferido. Eu vou pegar um pincel bem fininho, esse até de aplicar iluminador, porque eu quero deixar o meu contorno um pouco mais marcado. Então o que eu vou fazer é o contorno normal do rosto, aqui, ó. Pode ser com qualquer pó mais escuro que a sua pele. Tá? Vou fazer um contorno. O contorno pode ser um pouco mais marcado, até porque é carnaval, né? A gente pode abusar um pouquinho no carnaval. Eu trouxe ele um pouquinho aqui pra bochecha, ó. Mas sempre nesse formato puxadão. Eu vou contornar também o meu nariz. Um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou usar um iluminador que ele é super iluminador. Você vai pegar aquele iluminador mais brilhante que você tem, ou até glitter. Eu vou usar esse Silver Dust da MAC. E eu vou usar bastante dele. Ele é em pó. Eu tenho medo de virar isso aqui. Ó, ele é em pó. E ele é bem brilhante, ele tem um fundo mais rosadinho, mas pode ser qualquer iluminador que tenha bastante brilho. E eu vou caprichar no iluminador, ó. Vou aplicar aqui. E pode caprichar nesse iluminador. Iluminador nunca demais no carnaval. Ou é? Vamos ver aqui. Vou pegar um pincel mais fininho agora. E eu vou passar aqui, ó, no arco da maçã. Vou passar aqui no meio. E eu vou pegar um pincel pontudinho. Pode ser aqueles de esfumar que a gente tava usando. Um laço. Achei. E eu vou passar esse iluminador também no cantinho interno do meu olho. Aqui, ó. Os dois lados. Passar bem de leve também aqui, ó. Porque carnaval é isso, né, minha gente? É muito brilho.
muito brilho. Se você quiser, você pode retocar o bronzer depois. Dá uma passada aqui. E agora a gente vai fazer os lábios. Pra fazer os lábios eu vou fazer uma mistura de 3 produtos. Eu vou usar um lápis super escuro que eu já usei num vídeo, o batom da Marisa Fidelis, que eu também já usei no meu último vídeo. E por cima eu vou aplicar esse gloss da NARS, que é bem escuro. Eu queria fazer aquelas boquinhas bem abertinhas assim, sabe? Bem pequenininho, bem biquinho. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio de fazer isso em mim. Então se você conseguir, melhor ainda. Mas vamos lá, vou fazer o contorno dos meus lábios. Então eu fiz o contorno do meu lábio com esse lápis bem escuro, usa o lápis mais escuro que você tiver. E agora eu vou aplicar o batom da Mara por cima. Ó, ele fica bem escuro, ele fica quase um preto e é isso realmente que eu quero no meu lábio. O batom da Mara, ele é cremoso, então o que eu gosto de fazer? Para não manchar e não borrar, eu passo uma camada, aí eu tiro o excesso dele, ele vai ficar um pouco mais claro. E aí eu aplico uma segunda vez. E aí eu sempre venho com um cotonetinho pra poder arrumar o desenho do lábio. Tá vendo? Agora por cima disso eu quero deixar o meu lábio bem molhado. Eu vou aplicar esse gloss da NARS, que ele é um uva bem escuro. Eu apliquei bastante gloss porque eu quero essa boca bem molhada mesmo, bem marcada. Agora eu vou dar um último retoque de última hora que eu pensei aqui. Eu vou pegar uma sombra meio bronze. Vou usar essa sombra bronze aqui, ó. Vou pegar ela com aquele pincelzinho bem pequenininho e eu vou dar uma esfumada embaixo do meu olho com ela aqui, ó. Quase não aparece, mas dá mais uma profundidade no olho. E aí é isso, agora eu vou colocar o meu adereço e eu já volto. Então esse é o meu resultado final da minha maquiagem com o meu acessório de cabelo e minha blusa preta. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma opção meio gótica, meio Vandinha Adams, meio anos 20, meio tipo uma coisa assim toda preta. E eu gostei muito desse resultado e, sei lá, se eu sair pra alguma noite de carnaval, com certeza eu vou sair assim, porque eu gostei muito desse olho tudo com esse puxadão, com a headband e o batom escuro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, tá bom? E eu vou fazer mais uma opção de maquiagem de carnaval, uma coisa bem diferente dessa. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchauzinho! Agora eu vou voltar com aquele primeiro pincel de esfuma. Não vou voltar não, não vou voltar não. Limpar, eu vou aplicar uma camada de massa